Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula do nosso curso da disciplina de princípios de contagem. Hoje é a última aula síncrona da gente. A gente vai falar sobre probabilidade condicional. Então, primeiro, a gente vai resolver alguns exercícios da lista, né, que eu indiquei ontem, mas eu vou dar uma geral na teoria desse assunto rapidinho, dos fatos principais, porque eu não fiz nenhum vídeo assíncrono, certo, sobre esse tópico. Mas vê que não muda tanta coisa assim em relação ao que a gente já estava fazendo antes, não. Só tem uma informação a mais que a gente tem, tá? Vamos começar aqui olhando para esse primeiro exercício. Um grupo de pessoas está dividido da seguinte forma. Aí aqui fica meio formatado errado, né? E era para essa parte aqui ter vindo aqui. Mas enfim, a gente tem essa tabela aqui dizendo que tem homens e mulheres aí no grupo. Desse grupo tem pessoas que falam inglês, tem 92 homens que falam inglês, 101 mulheres que falam inglês, tem 35 homens que falam alemão e tem 33 mulheres que falam alemão e tem 47 homens que falam francês e 52 mulheres que falam francês. Beleza. Aí, escolhe-se alguma pessoa é, ao acaso, certo? Então, eu quero saber, sabendo que a pessoa escolhida que ela fala francês, qual é a probabilidade de que ela seja um homem? Então, o que é uma probabilidade que a gente fala que é condicional? É quando você diz alguma informação extra sobre o que você fez. Se você tivesse dito apenas, é, escolhe-se alguma pessoa ao acaso, qual é a probabilidade de que a pessoa que você escolheu seja homem? O que é que ia ter que fazer? Teria que adicionar esses dois números aqui, ó, 92 com 101 daria 193. A probabilidade que eu escolhesse uma pessoa e fosse homem, eu teria 193 que falam inglês, teria 68 que falam alemão e teria 99 pessoas que falam francês. Se eu somasse tudo isso aqui, daria o meu total de casos. Quanto é que daria isso? 193 com 68 com 99. E 3 com 8 dá 11. 11 com 9 dá 20. 2, 9 com 2 dá 11. 11 com 9 daqui de baixo dá 20. 20 com 6, 26. Vai 2, pronto. Teria 360 pessoas no grupo, certo? Dessas, o número de mulheres seria quanto? Seria 101 mais 33 mais 52. Então, eu teria um com 3 dá 4, 4 com 2 dá 6, aqui dá 8, aqui dá 1, tem 186, que são mulheres, tá? E aí o resto, no caso, seria 174, que seriam homens. Se eu não dissesse essa informação aqui, tá? A probabilidade de eu escolher alguma pessoa aí ao acaso e a pessoa sorteada fosse um homem, seria o quê? Seria o número de casos favoráveis, ou seja, o número de homens que tem aí nesse grupo, que é 174, dividido pelo total de casos que eu tenho, que é 360. Isso aqui seria uma probabilidade que seria, digamos, incondicional. Quando eu digo que a pessoa que foi escolhida fala francês, é como se eu estivesse mudando o meu espaço amostral. Ao invés de o meu espaço amostral agora ser todo esse grupo aqui, ó, de indivíduos, quando eu digo que a pessoa que foi escolhida, eu sei que ela fala francês, agora mudou. É como se eu só considerasse agora essas pessoas aqui, ó, tá? É como se eu só considerasse as pessoas que falam francês. Então, a minha probabilidade seria o quê? O número de homens que falam francês, 47,
dividido pelo total de pessoas que falam francês, que é 99. Então, a resposta é essa aqui, tá certo? Porque é uma probabilidade que é condicional. A gente colocou essa condição aqui. A pessoa escolhida, ela tem que falar francês. Então, essa, essa informação extra fez com que mudasse o resultado. Ao invés de ser 174 sobre 360, passa a ser 47 sobre 99. Vocês entenderam? Então, tem uma informação extra que é dada no enunciado. Isso faz com que o espaço amostral seja restringido. Você só vai considerar as pessoas que falam francês. Tá certo? Pronto. Existe uma, uma fórmula que é meio que a definição do que é probabilidade condicional, tá? A gente diz que a probabilidade de acontecer algum evento A, dado que aconteceu o evento B. Então, deixa eu só escrever o que é que eu estou querendo dizer aqui, tá? Isso aqui é acontecer A, dado que B aconteceu, certo? Repara que isso é diferente de perguntar qual é a probabilidade de acontecer A. Porque se eu digo só a probabilidade de acontecer A, eu não estou colocando nenhuma condição. Então, se fosse só a probabilidade de acontecer A, digamos, a probabilidade de a gente escolher algum homem ao acaso nesse grupo de pessoas desse exercício, seria 174 sobre 360, porque é escolher um homem dentre um grupo que tem 170 e é, tem 174 opções de um total de 360. Mas é dado que B aconteceu, ou seja, dado que a pessoa sorteada, que ela fala francês, qual é a chance de eu escolher um homem? Então, quando eu digo isso, essa parte aqui, dado que ele fala francês, isso restringe o meu espaço amostral. A fórmula que se coloca nos livros, em geral, é essa aqui, ó, é a probabilidade da interseção dos dois eventos, entre A e B, dividida pela probabilidade de acontecer o B, o que eu estou dizendo que aconteceu, tá? Então, a fórmula essencialmente é essa. Vamos ver que essa fórmula iria também resolver o exemplo nesse caso. Então, vê só. Digamos aqui, ó, o que é que eu tenho que fazer? Aqui eu teria que calcular qual é a probabilidade de sortear homem que fala francês. Ou seja, é a probabilidade de eu sortear um homem e ele fala francês. Então, existem 47 homens nesse grupo que falam francês. Então, a probabilidade de sortear um homem que fala francês é 47 sobre 360, dividido pela probabilidade de eu sortear alguém que fala francês. Que probabilidade é essa? Tem 99 pessoas que falam francês nesse grupo e um total de 360. Bem, então, se eu dividir 47 por 360 por 99 por 360, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, fica 47 sobre 360 vezes 360 sobre 99, cancela o 99, dá 47 sobre 99, mesma resposta, tá? Em geral, basta a gente fazer isso, simplesmente restringir o espaço amostral da gente, desde que o espaço amostral ele seja já equiprovável, tá? Se todos os casos tiverem a mesma probabilidade, a gente pode simplesmente restringir o espaço amostral da forma que a gente fez aí. Se ele não for equiprovável, como vai acontecer em outros exemplos depois, aí a gente tem que usar essa fórmula aí com as probabilidades que eu escrevi. Deixa eu ver aqui que teve uma pergunta. Nesse tipo de questão, a gente só considera que tem gente em mais de um grupo se o senhor disser na questão, né? Tá? Não, se não tiver nada disso aí, você
simplesmente desconsidera. Professor, Diga, o senhor vai fazer uma questão de cada assunto ou vai fazer só da lista que o senhor passou? só da lista. Não vai ter nenhuma revisãozinha não, né? É, já tem uns vídeos gravados, né? Uhum, Vou ver de novo hoje, tá bom. beleza? Ou então mandar alguma dúvida dos vídeos que tenham ficado para trás, de repente, lá no mural que eu respondo. Certo. Pronto, beleza. Vamos passar para essa segunda aqui, ó. Em uma prova, há 7 perguntas do tipo verdadeiro ou falso. Calcule a probabilidade de acertarmos todas as 7 se, primeiro, escolhermos aleatoriamente as 7 respostas. Então vamos começar aí já respondendo essa. As 7, certo? Então, cada pergunta tem duas respostas possíveis, né? Ou é verdadeiro ou é falso. Então, o total de formas que eu tenho de responder a esse questionário é 2 elevado à, à sétima, né? Tem duas respostas possíveis para a primeira pergunta, duas para a segunda, duas para a terceira e assim por diante, até duas na última, que são 7. E aí, o total de formas de responder seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Então, o que eu quero aqui, nessa probabilidade, é dizer qual é a resposta correta. Então, a probabilidade seria uma, que é o gabarito do teste, sobre 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é quanto? 2 à quinta eu sei que é 32, 2 à sexta é 64, 2 à sétima fica igual a 128. Então, essa letra A, não foi condicional, tá? Porque não tem nenhuma informação extra que está sendo dita. Na letra B, aí tem. Agora eu vou escolher aleatoriamente as respostas, sendo que eu sei que tem mais respostas verdadeiras do que respostas que são é, 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 do que falso. Isso restringe o meu espaço amostral, porque se eu sei que tem mais verdadeiro do que falso, eu não vou responder a, as, as 7 falsas, por exemplo, tá? O número de opções que eu tenho ao todo, que é o denominador da minha resposta, ele vai diminuir. Então a minha chance de acertar vai aumentar, certo? Se o meu denominador ele diminui, o resultado aumenta, né? Então, agora o numerador continua sendo o mesmo, que é eu acertar todas as respostas, mas no denominador eu tenho que ver apenas as quantidades em que eu tenho mais verdadeiros, mais respostas verdadeiras do que falsas. Bem, tem 128 possibilidades, né? E 7 ele é um número ímpar. Então, metade vai ter mais verdadeiro do que falso e metade vai ter mais falso do que verdadeiro, concordam? Beleza, né? Então, metade tem mais falso do que verdadeiro e metade tem mais verdadeiro do que falso. Então, metade das formas de responder à prova tem mais V do que F. Então, a minha probabilidade aqui seria um, que é o gabarito, né? Eu quero acertar todas, sobre o total de possibilidades que eu tenho com mais verdadeiros do que falso. 64. Então, na hora que eu disse aí, que eu dei a informação de que tem mais verdadeiro do que falso, a chance de a pessoa acertar a prova inteira no chute, ela essencialmente dobrou, né? Porque a quantidade de casos totais, ela foi dividida ao meio, beleza? Uma forma de a gente pensar no total de casos seria essa, outra forma seria a gente simplesmente contar, né? Então, a gente poderia ter 7 verdadeiros, 6 verdadeiros
e um falso, 5 verdadeiros com 2 falsos, ou então 4 verdadeiros com 3 falsos. De quantas formas eu posso escolher para que as 7 sejam verdadeiras? Só tem uma forma, né? Agora, para que as 6 sejam verdadeiras, para que eu tenha 6 verdadeiras e uma falsa. Bem, tem 7 opções para a questão falsa, né? Então teria 7 possibilidades aqui. Agora, com 5 verdadeiras e 2 falsas, eu tenho que escolher quais das 7 que vão ser as 2 falsas. Então eu vou ter que fazer uma combinação de 7 para escolher 2, né? Aí vai dar 7 vezes 6 sobre 2 vezes 1. 7 vezes 6, 42, sobre 2, 21. E aqui, das 7 para eu escolher as 3 que seriam falsas, eu teria 7 para escolher 3. Então daria 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Cancela aqui com 6, ficou 35. Somando tudo, aí 21 com 35 dá 56. 56 com 7. 56 com 8 logo, né? Dá a mesma coisa que antes, certo? O mesmo total de antes, certo? Então, se liga nisso. Quando tem uma informação extra, você está restringindo o seu espaço amostral. Então, você não vai ter a mesma resposta que você teria se não tivesse sido dada nenhuma informação adicional. Tá certo? É, uma outra observação aqui, rapidinho, antes de a gente passar para o próximo exemplo, é que na fórmula a gente tem que a probabilidade de acontecer A, dado que aconteceu B, é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do que eu estou dizendo que aconteceu, né? Que é a probabilidade do B. Se eu passo esse aqui multiplicando, aí eu vou ter probabilidade da interseção é igual à probabilidade de acontecer A, dado que aconteceu B, vezes a probabilidade de que aconteceu o B. Então, isso aqui é uma coisa importante depois. De 3 conjuntos. Probabilidade de acontecer A e B e C, todas ao mesmo tempo. Aí, usando essa mesma ideia, a gente teria o quê? Poderia escrever probabilidade de A interseção com o outro conjunto, pensa que é a interseção justamente do B com C. Então, pela fórmula que tem aí em cima, ficaria probabilidade de acontecer A, dado que B e C aconteceram, vezes probabilidade de acontecer B e C. Só que qual que é a probabilidade de acontecer B e C? De acordo com essa fórmula aqui, isso aqui fica probabilidade de acontecer A, dado que B e C aconteceram, vezes probabilidade de acontecer B, dado que C aconteceu, vezes probabilidade de acontecer C. E, em geral, dá para você generalizar isso aqui. Probabilidade de acontecer A, interseção B, interseção C, interseção D. A de acontecer A, dado que B, C e D aconteceram, vezes a de acontecer B, dado que C e D aconteceram, vezes a de acontecer C, dado que D aconteceu, vezes a de acontecer o, 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 o D. E assim por diante. A demonstração você pode fazer por indução, mas eu não vou realizar ela aqui, tá? Essas fórmulas são chamadas teorema do produto. Teorema do produto. Certo? Guarda isso aí porque a gente vai usar nos outros itens, tá? Nos outros exercícios, para a gente calcular a chance de acontecer uma interseção de vários eventos, levando em conta as suas probabilidades condicionais. Pronto, vamos passar para a questão 3.
Pronto. Consideremos dois dados, um deles equilibrado, ou seja, todas as faces têm a mesma chance de sair, que é um sexto, e outro dado que é viciado. Então, a chance de sair um é um meio, e a chance de sair todos os outros é a mesma, né? Que é um meio sobre 5, né? Um décimo. Escolhe-se um dos dados ao acaso e se efetuam dois lançamentos, obtendo-se dois uns. Então, já estou dizendo, tá? Que o resultado foi dois uns. Calcule a probabilidade condicional de que o dado escolhido tenha sido o viciado. Vocês estão entendendo qual é a ideia? Normalmente seria o quê? Digamos que eu tenho o dado viciado. Qual a chance de sair em dois uns? Esse é um tipo de problema normal. Agora eu tô assim, eu tenho dois dados, um normal e um viciado, e eu vi qual é o resultado. Eu vi o resultado, certo? Eu vi que saíram um nos dois, certo? Saiu um nos dois lançamentos do mesmo dado. Aí agora eu quero saber, agora que eu vi o resultado, qual a chance de ter sido o viciado que, que foi usado? Vocês entendem que é uma pergunta meio invertida? Eu estou dizendo qual é o resultado e perguntando que dado que foi usado, certo? É basicamente, isso é muito usado na estatística, isso é muito usado lá na estatística, por exemplo. Tipo assim, por exemplo, você quer, sei lá, digamos, resolver um crime, certo? Aí você tem algumas hipóteses sobre o que foi que tinha causado certo esse crime. Você tem alguns suspeitos. Tem A, B e C. Aí você colhe evidências. Cada evidência que você que você colhe é uma informação extra que você está colocando no problema, certo? Então é como se você estivesse fazendo uma probabilidade condicional. Então você tem A, B e C. Aí digamos que a princípio a chance de o culpado ter sido A, B ou C seja a mesma. Só que aí, se você colhe alguma evidência e aí vê, por exemplo, que o C passou numa região próxima do, do local do crime, meia hora antes de ele acontecer, por exemplo. Então, essa é uma evidência que corrobora com algum resultado, né? Ela corrobora com que a chance de o C ter feito ser maior, certo? Então, é uma análise de uma inferência que a gente está fazendo, depois de olhar para o resultado, tentar inferir o que foi que aconteceu, tá certo? Para tentar resolver problemas do mundo real. E a estatística usa muito isso, certo? Mas os exemplos mais elementares disso são esses aqui que dá para a gente trabalhar. Por exemplo, joga dois dados e vê qual é o resultado e depois diz, a chance de ter sido o dado viciado é tal, a chance de ter sido o dado, o dado normal é tanto, certo? Vamos tentar resolver isso aqui de uma forma bem intuitiva. Vê, a gente começa com dois dados. Então, a gente poderia escolher o dado normal ou o dado viciado. Beleza? Eu tenho essas duas opções. Como eu estou dizendo que um dos dados foi escolhido ao acaso, então, essencialmente, eu estou falando que eu escolhi algum desses dados na doida, certo? Aleatoriamente. Então, a chance de eu ter escolhido o dado normal é a mesma chance de eu ter escolhido o dado viciado no início do lançamento, tá? Então, na hora que eu escolho qual é o dado, a chance é a mesma. Então, essencialmente, eu tenho mesma chance de escolher o normal, mesma chance de escolher o viciado. Agora, depois que eu jogo esses dados, qual a chance de sair um duas vezes?
No dado normal, qual a chance de o resultado ter sido 1 e 1? Os dois lançamentos do dado são independentes. A chance de sair um em um lançamento é um sexto, tá certo? Então, a chance de sair um nos dois é um sexto vezes um sexto. Vai ser 1 sobre 36. Beleza? Então, a chance de sair um e um no dado normal é 1 sobre 36. Um sexto vezes um sexto. E tem as outras possibilidades, né? Outros resultados que não me interessam. No dado viciado, qual a chance de sair um e um nos dois lançamentos? A chance no dado viciado de sair um é um meio, tá? É um meio. Então, é um meio no primeiro lançamento e um meio no segundo lançamento. Tá ok? Então, fica um meio vezes um meio, porque os lançamentos são independentes. Então, a chance de sair um e um no dado viciado é um quarto. E eu tenho também os outros resultados, que não me interessam. Ok, então. Eu vou agora analisar a probabilidade, a probabilidade condicional. Então, eu estou dizendo que eu obtive dois uns. Se eu obtive dois uns, eu desconsidero o resto das opções, tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer de acordo com aquela fórmula lá? Ó? A chance de eu ter escolhido o dado do viciado, dado que saiu um e um, ela é o quê? A probabilidade de eu ter escolhido o dado viciado e eu ter, eu ter resultado um em um, tem alguém com o áudio aberto aí. Eu acho que é Davi Francisco. Fecha aí, por favor. O senhor consegue deixar ele mudo. Pronto. Tá, então eu tenho a chance de. Você lembra? Aqui é a fórmula. A chance de acontecer A, dado que aconteceu B, é a probabilidade de acontecer os dois, dividido pela probabilidade de acontecer o que eu estou dizendo que aconteceu. Então, aqui vai ser de sair o dado viciado e o resultado ser um nos dois, dividido pela probabilidade de ser um nos dois. Então, qual que é a probabilidade de ser um nos dois e ser o dado viciado? Bem, é um meio a chance de eu ter escolhido o dado viciado, e depois é um quarto a chance de ser e um os resultados, né? Certo? Por que eu posso escrever isso? Por causa da fórmula do produto. Eu sei que a probabilidade de eu escolher viciado e os dois serem uns é a probabilidade de os dois serem uns, dado que o dado é viciado, essa frase ficou estranha, vezes a probabilidade de o dado ser o viciado. Então, qual que é a chance de ser um e um, sabendo que o dado escolhido foi o viciado? É um quarto. Qual é a chance de eu escolher o dado viciado, em primeiro lugar? É um meio. Então, basta a gente multiplicar esses dois números aqui, um meio vezes um quarto, para ter o meu numerador, certo? E qual que é a chance de o resultado ser um e um? Tem duas opções. Pode ser um e um porque foi com o dado viciado, ou pode ser um e um porque foi com o dado normal, que é o equilibrado. Quando tem é, quando a gente usa o conectivo ou,
Em geral, é uma união, é uma probabilidade da união, certo? Então, como que a gente calcula o número de elementos de uma união? É o número de elementos de um mais o do outro, menos o da interseção. Só que existe alguma interseção aí? Tem como eu escolher o dado normal e o dado viciado ao mesmo tempo? Não, porque eu só escolho um dado. Então, não tem interseção. Dessa forma, para eu determinar qual é a chance de sair um e um, basta eu somar a chance de sair um e um com o dado sendo viciado e a de sair um e um com o dado sendo normal. Para eu pra gente pegar a chance de ser um e um, dado que é o viciado, foi isso, né? Foi um meio vezes um quarto. Como foi que eu obtive isso? Multiplicando esse um meio por esse um quarto aqui. Então, como é que eu vou agora obter a chance de ser um e um, certo? Com o dado sendo o normal. Mesma ideia, só é multiplicar esse um meio por esse 1/36 que eu tenho aqui, ok? Então, que resultado que eu vou ter? 1/8 sobre 1/8 mais 1/72. Tirando o mínimo aqui do denominador, vai dar 1/8 em cima. Embaixo o MMC é 72. 72 por 8 dá 9. Multiplica aqui em cima. Mais 1, tá certo? Então ficou é, 1/8 sobre 10/72, né? 10/72 dá para simplificar, fica 5/36. Não, vamos deixar do jeito que estava mesmo, que fica mais fácil de simplificar depois. 10/72. Aí repete a primeira, inverte a segunda. 72 por 8 dá 9. 9/10. Esse que é o resultado. Vocês entenderam? Vocês querem perguntar algo? Vê que se você olhar direitinho, a ideia é a mesma das questões passadas. Você restringir o seu espaço amostral. De que forma? Os outros resultados que não foram um nos dois dados foram desconsiderados. A gente só considerou um certo e um. E aí calculou a chance total de dar um e um, como multiplicando aqueles resultados ao longo desse diagrama aí, e aí somando tudo no final. E no numerador, a gente colocava o caso que a gente quer, que é dar um e um, começando com um dado viciado. Ok? Então, na resolução da questão, teve mais explicação do que o necessário. Vocês, como vocês vão ser professores, vocês precisam ver essas explicações, mas para fazer a questão na prova, só era fazer o quê? Só era fazer é, esse vezes esse sobre esse vezes esse de novo, mais esse vezes esse. Só era fazer isso. Então você monta esse diagrama e vê os resultados que você precisa colocar lá na probabilidade, tá? Desprezando os outros casos todos, porque só importa agora, já que você já disse o que aconteceu, só importam os casos em que isso realmente ocorreu, tá? Os outros casos em que ocorreu alguma coisa diferente, você desconsidera. Alguma pergunta, pessoal? Tá tudo bem? Tá tranquilo essa questão, professor. Ok. Pronto, vamos para a próxima. Marina, ela quer enviar uma carta para Verônica. A probabilidade de que Marina escreva a carta é de 8/10. A probabilidade de que o correio não perca a carta é de 9/10. A probabilidade de que o carteiro entregue a carta é de 9/10. Aí, dado que Verônica não recebeu a carta, qual a probabilidade de que Marina não tenha escrito a carta?
Então, se ela não recebeu, isso pode ter acontecido por vários motivos, né? Pode ser porque a carta não foi escrita nunca, pode ser porque o correio perdeu a carta, pode ser porque o carteiro porque não entregou. Então, dentre esses casos, eu tenho que ver qual a chance de que tenha sido porque ela não escreveu, certo? Então, vamos tentar fazer algum diagrama que nem lá da questão anterior, só que agora tem mais etapas, né? Antes só tinha duas opções, você só tinha que escolher qual dado que ia ser usado e depois fazer com que o resultado ficasse um em um. Agora tem, ela escreve ou não, tem o correio perde ou não e o carteiro entrega ou não. Então, tem mais uma etapa aqui. Mas vamos ver. Então, a gente começa com ela escreve ou ela não escreve. Ou não escreve. Qual a chance de ela escrever? Pelo enunciado, a chance de ela escrever a carta é de 8 décimos. Então, a chance de ela escrever é 8 décimos. E a dela não escrever é o que falta para ficar igual a 1, né? É igual a 2 sobre 10, certo? É 10 sobre 10 menos 8 sobre 10 dá 2 sobre 10. Aí agora, sabendo que ela escreveu, o que mais que pode acontecer? Pode ser que o correio perca, o correio perde, ou pode ser que o correio não perde. A chance de que ele não perca, está dizendo no enunciado, é que é 9 sobre 10. Então aqui é 9 sobre 10, e aí aqui é 1 sobre 10. E agora, pode ser que o carteiro entregue ou não. Então vamos lá, carteiro entrega ou carteiro não entrega. A chance de que o carteiro entregue é 9 sobre 10. Então a chance de que ele não entregue também é 1 sobre 10, que nem lá no passo anterior. Aí agora vamos ver como é que fica ao final de tudo. A chance de ela não escrever é 2 sobre 10, simplesmente. Agora, dado que ela escreveu, qual a chance de ocorrer perder? Seguindo a ideia da questão anterior, basta eu multiplicar as probabilidades que estão nas arestas correspondentes desse diagrama. Então, vai ser 8 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Beleza? Então, aqui dá 8 décimos vezes 1 décimo. Pelo que eu expliquei na questão passada, é só eu multiplicar esse por esse aqui. Então, a chance de ela não receber porque o correio perdeu é 8 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Aí agora, dado que o correio não perde a carta, então a gente está aqui. Pode ser que ele realmente entregue? Pode, mas isso a gente não está interessado, né? Porque já está dizendo no enunciado que ela não recebeu. Então ignore esse aqui, porque a gente não precisa considerar ele. Eu não vou nem calcular para no fim eu não me confundir. Então, qual a chance de ela não de o carteiro ele não entregar, dado que o correio não perde, dado que ela escreveu? De novo, só é multiplicar. Multiplico 8 sobre 10 por 9 sobre 10 por 1 sobre 10. Então, vai dar 8 décimos vezes 9 décimos vezes 1 décimo. Até aqui, tudo bem? Massa. Então, vê só. O Pode trabalhar com o que é que número, tem que... professor.
Não, né? Oi? Pode trabalhar com número decimal? O que eu não entendi, desculpa. Pode trabalhar com número decimal? Pode, só eu acho que fica mais. Que fica, que fica pior de multiplicar, né? Porque aí tá tudo sobre 10, fica bem fácil dividir as coisas, É, certo? é. Então, eu estou dizendo que ela não recebeu. Então, qual é a chance de que a carta não tenha sido, não tenha sido escrita? Então, na minha resposta, na resposta vai ficar o quê? Na resposta vai ficar o quê? A gente vai ter a probabilidade de que ela não recebeu, dado que não escreveu. Então, eu boto no numerador a chance de que ela não. Não, desculpa. Aqui é o contrário. É a chance de que ela não escreveu, dado que ela não recebeu. Pronto. Então, a chance de que ela não escreveu, eu coloco no numerador. Então, eu boto 2 sobre 10 aqui, que é a chance de ela não receber e ela não escrever, né? Só que se ela não escreve, ela não recebe. Então, não tem que fazer mais nenhuma conta aqui. Então fica 2 sobre 10 em cima. E embaixo eu coloco todas as formas possíveis de que ela que ela que ela não receba. Ela pode não receber por ela não ter escrito, então fica 2 sobre 10. Ou então soma. Ela pode não receber porque que o correio perdeu, então fica 8 sobre 100. Ou ela pode não receber porque, bem, ela escreveu, o correio não perdeu, mas o carteiro não entregou. Então fica 72 sobre 1000 nesse caso aqui. Então a resposta vai ser esse número. Eu tenho agora só que Você é, pode repetir, professor, esse organizar a número? resposta, tá bom? Você Aí pode vai dar, repetir só essa no última parte? denominador vai dar 1000 lá embaixo. Então eu vou ter 1000, aí 200 aqui, certo? 1000 dividido por 10 dá 100, 100 vezes 2, 200. 1000 por 100 dá 10, 10 vezes 8, 80. Mais 72. E lá em cima, 2 sobre 10, que já colocando logo com o mesmo denominador daqui de baixo, que é 1000, fica 200 sobre 1000, tá certo? 200 sobre 1000. Então, o resultado, vamos continuar aqui em cima para que ela caiba, vai dar 200 sobre 1000 vezes, repete a primeira, né, e multiplica pelo inverso a segunda. 1000 sobre 80 mais 72 dá 152, mais 200, aí fica 352, cancela o 1000, aí dá 200 sobre 352, dá para simplificar por 2, aí fica 100 sobre 156, não, 100 sobre 100 e, 100 e, é, 176, desculpa, por 2 de novo, aí fica 50 sobre 88, por 2 de novo fica 25 sobre 44. Aí agora não tem mais o que fazer. Professor, Beleza? professor, o senhor pode Como é o repetir Kirsten? essa parte que foi subindo de 10, multiplicando 10, 100, 1000? Que multiplicou é o 10, 100 mil. Tu tá falando de onde? Daqui Ali embaixo. ou daqui? É isso aí. Certo. Como foi que a gente achou isso aqui? Em Isso. cima eu coloco a forma de ela não receber do jeito que eu quero. Ou seja, dela não receber porque a carta não foi e não tinha sido escrita. Então é 2 sobre 10.
Embaixo eu coloco todas as formas de ela não receber a carta. Ela pode não receber porque a carta não tinha sido escrita, a chance é 2 sobre 10. Ou, aí soma, ela pode não receber porque a carta foi escrita, mas o correio perdeu. Aí é 8 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Aí dá 8 sobre 100, que é isso aqui. Ah, entendi, professor, agora. Ou ela pode não receber porque a carta foi escrita, o correio não perdeu, mas o carteiro não entregou. Aí fica 8 sobre 10 vezes 9 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Aí dá 72 Entendi, dividido professor. Valeu. por 1000. Que Tá eu bom? tava, não tinha percebido essa parte de cima, não. Beleza, beleza. Então repara que foi basicamente a mesma ideia da última, né? Só teve mais conta porque teve mais etapas. Mas se a gente faz é, esse diagramazinho aí, fica muito fácil de a gente resolver. A gente olha para o total de formas que tem de acontecer o que está sendo dito que aconteceu, e no numerador coloca a forma específica que a gente quer. Oi, Genildo, pode falar. Ô, professor, conta, por favor, que eu fiquei perdido também nessa parte e o final, essa que deu 200 sobre 1000, repita, termine o seu pensamento, por favor. Não terminei já. Não, esse outro, depois quando saiu daí dessa parte agora, a gente vai, aí você botou 200 sobre 1000, aí embaixo sobre 200, mais 80, por favor, conta essa parte aí que eu estou sem entender esse parte. 200 sobre 1000 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Eu fiz isso só para que aqui embaixo ficasse o mesmo denominador que tem aqui. Para já nessa parte aqui a gente conseguir simplificar. Só por causa disso, tá? Mas esse 200 sobre 1000 que tem ali é o 2 sobre 100, é o 2 sobre 10 que tinha antes, que é a mesma coisa, Tá certo, tá certo. ok? Aí o restante daí para o final só conta, basicamente. Aqui a gente fez a soma das frações que tinha aqui e depois dividiu isso pelo que ficou aqui embaixo. Ah, entendi, o senhor tirou o mínimo, não foi? Depois foi multiplicando de baixo para de cima, tá certo. Entendi mesmo, muito Foi, obrigado. isso. Valeu. Beleza? Beleza. Pronto, massa. Aí vamos para mais um. Então, durante o mês de agosto, a probabilidade de chuva em um determinado dia é dada por 4 sobre 10. O Fluminense ele ganha um jogo em um dia com chuva, com probabilidade de 6 sobre 10, e em um dia que não tem chuva, com probabilidade igual a 4 sobre 10. Sabendo-se que naquele dia específico que ele ganhou um jogo, qual a chance de que tenha chovido, certo? Então, mesma ideia, eu vou iniciar como? Ou chove ou não. Se chove, dado que choveu, a chance de ganhar é tanto, dado que não choveu, a chance de ganhar é tanto. Aí eu vejo qual é a chance total de ele ganhar e vejo qual é a chance de ele ganhar tendo chovido. E aí divido um pelo outro. Beleza? Vamos ver aqui. Então, ou chove ou não. A chance nesse dia específico, de ter chovido, a probabilidade de chuva é dada por 4 sobre 10. Então, a chance de ter chovido é 4 sobre 10 e a de não ter chovido é 6 sobre 10. Agora, se choveu, aí pode ter acontecido o quê? Pode ser que o Fluminense ganhou, ou que ele perdeu. E se não choveu, a mesma coisa. Pode ser que ele tenha ganho. Aliás, vamos mudar aqui. Não que ele perdeu, né? Que ele não ganhou. Porque poderia empatar também.
Então, ou que ele ganhou, ou que ele não ganhou. Então, qual a chance de ele não ter ganho se naquele dia choveu? Dá para calcular isso? Dá. Mas ó, eu estou dizendo já ó, que ele ganhou. Então ignora os casos em que ele não ganhou, para eu não me confundir no final, tá? Então ignora isso, considera só os casos em que acontece o que está sendo dito que aconteceu. Sabendo-se que ganhou, então eu só considero os casos em que ele ganhou. Aí vamos lá. Nesse dia, ele vence em um dia que chove com chance de 6/10. Então aqui é 6/10. Se não chove, então ele ganha com chance 4/10. Então aqui seria 4/10. Então, qual é a chance de ele vencer, dado que naquele dia choveu? 4/10 vezes 6/10. Então, 4 décimos vezes 6 décimos. Qual a chance de ele vencer, sabendo que naquele dia não tinha chovido? Então, é 6/10 vezes 4/10. Ficou igual, né? Só que com a ordem invertida. 6/10 vezes 4/10. Tá ok? Então, em ambos os casos, vai dar o quê? Vai dar 24 no numerador sobre 100 no denominador. Pode até simplificar se quiser, mas nem precisa. Então, qual que é a resposta? A chance de que choveu, dado que ele ganhou, é o quê? É a chance de ele ter ganho tendo chovido, que é essa aqui, 24/100, sobre a chance de ele ter vencido, que é quanto? 24/100 daqui, mais 24/100 daqui. Certo? Então, o que é que vai dar isso aí? Vai dar 24/100 sobre 48/100. Repete a primeira e inverte a segunda, fica 24/100 vezes 100 sobre 48. Cancela o 100 com 100, 24 com 48 também cancela, fica 1/2. Tá? Então, a chance de que, sabendo que ele ganhou, a chance de que nesse dia tenha chovido é 1/2. É a mesma chance de que tenha chovido ou não aqui. Não fez diferença. Tá certo? Então é o mesmo raciocínio das outras. Faz esse diagramazinho, monta essas probabilidades e monta a resposta de acordo com o que a gente sabe que aconteceu, tá? Então ignora os casos em que aqui no caso em que ele não ganhou, porque já está dizendo que ele ganhou. Então só considera os casos em que ele ganhou. Aí eu boto o caso em que ele ganhou do jeito que eu quero, ou seja, com chuva, dividido pelo total de formas que ele teria de ganhar. Aí eu somo ele ter ganho com chuva com ele ter ganho sem chuva. Estão entendendo? Vê que usando essa ideia do diagrama fica bastante simples, certo? Na lista lá tinha uma questão que acabou ficando copiada da lista anterior, então eu vou pular ela, tá? Aí vou logo para a última, a sétima. Num exame, há 3 respostas para cada pergunta e apenas uma delas é a certa. Um estudante sabe 30% das respostas do exame. Se ele deu a resposta certa para uma das perguntas, qual é a chance de que ele fez isso adivinhando, chutando? Certo? Bem, se ele sabe só 30% das respostas, 70% ele não sabe, então ele chuta. Então ele
ele pode acertar porque ele sabe, ou ele pode acertar porque ele chutou. Então, sabendo que ele acertou, qual é a chance de que ele tenha chutado? Beleza? Vamos fazer aqui os cálculos com aquele diagrama mais uma vez. Tem duas opções. Ou ele sabe a questão, ou ele não sabe. Eu não sei qual é a quantidade é, de questões que tem aí no exame, mas ele sabe 30%. Então, a chance de que ele saiba, né, é igual a 30%, que é 0,3. Então, a chance dele não saber é 0,7, que seria 70%. Aí agora, ele sabe ou não sabe, ele pode acertar ou não. Se ele sabe, a gente assume que ele acertou, né? Então, se ele sabe, ele acerta com 100% de chance, ou seja, a chance aqui é 1. Se ele sabe, ele acerta. Se ele não sabe, ele pode acertar ou errar. Aí bem, se em cada questão tem essencialmente três alternativas e uma é a certa, a chance de ele acertar é 1/3 e a de ele errar é 2/3, porque aqui ele está escolhendo na doida, certo? Então, no geral aqui, a chance de ele acertar, dado que a questão é uma que ele sabe, é 0,3. A chance de ele acertar, dado que é uma questão que ele não sabe, é 0,7 vezes 1/3, tá? 0,7 vezes 1/3. E de errar, eu ignoro. Por quê? Porque a questão está dizendo que ele deu a resposta correta. Então, ele acertou. Então, eu ignoro os casos em que ele erra. Aí, então, qual é que é a resposta aí para esse exercício? É a chance de que ele adivinhou, dado que ele acertou. Então, como é que fica aqui o meu resultado? Vai ser a chance de ele ter acertado adivinhando, que é essa aqui, 0,7 vezes 1/3, ou seja, é 7/10 vezes 1/3, sobre a chance de ele ter acertado, que é isso aí que eu escrevi em cima, mais isso. Então, vai ser 7/10 vezes 1/3, mais 0,3, que é 3/10. Então, vamos fazer aqui a, a, as contas, né? Vai dar 7/30 sobre 7/30 mais 3/10. Esse 3/10, para já ficar com o mesmo denominador daqui, eu já vou multiplicar em cima e embaixo por 3, tá? Porque eu já coloco no mesmo denominador. Aí fica mais 9/30. Portanto, deu 7/30/16, certo? Dividido por 30. Então, repete a primeira, inverte a segunda, cancela o 30, pronto, 7/16. E essa é a resposta. Beleza? Então, vê que a chance sabendo que ele acertou, a chance de ele ter feito isso é, adivinhando é um pouquinho menor do que a chance dele ter feito isso sabendo, né? A chance dele ter acertado porque ele sabia é de 9/16, tá? Então é um pouquinho menor a chance dele ter acertado no chute, tá? Vocês têm alguma pergunta ainda aqui?
Eu acho que esse assunto é o mais tranquilo até agora, entre aspas. Pronto, beleza. Então, Essa questão agora tá boa, viu? oi? Essas estão boas. Essas que você tá botando essa azul tá boa. As primeiras estavam mais bravas, mas agora esse finalzinho estão mais simples, estão melhor. Aí Tá por bom, assim né? vai reduzindo e pegando as outras. Foi bom. Mas tu olha direitinho depois as outras, porque a ideia é a mesma, tá? Tá certo, professor, tá certo. Vou olhar. A do começo. Pronto. Aí, pronto, beleza. Então, isso é o que eu queria apresentar hoje, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação e depois a gente conversa um pouquinho mais aqui.